um vídeo rápido. Cristãos da CCB versus judeus. Existe diferença entre esses dois povos perante Deus? Sim, muita. Eu sei que a Irmandade da CCB vai começar a me odiar depois de assistir esse vídeo, mas infelizmente chegou o momento de separar o joio do trigo e revelar de vez quem são o povo escolhido pelo Eterno. É a Irmandade da CCB, irmão Rafael, é eles. Deus mandou a graça para eles. Será? Será? Eu não acredito nisso. Já acreditei, mas hoje não. Não é por causa da história do povo judeu, é porque existem evidências que Deus tem um povo, Deus escolheu um povo, um povo que não professa nenhuma religião. O povo de Deus não professa nenhuma religião. A fé deles é monoteísta. Eles servem a um único Deus, não três, igual a Irmandade da CCB. A Irmandade da CCB, eles servem a três deuses, né? Um tal de Pai, outro tal de Filho e outro tal de Espírito Santo, que é o Deus que representa o Deus do catolicismo romano. Na verdade, ali existem muitos deuses. Deus não faz acepção de pessoas, irmão Rafael. Você está totalmente errado, né? Esse seu pré-julgamento. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. Eu queria tanto acreditar nisso, mas não posso. Se eu aceitar que Deus tem os cristãos da CCB como filhos, aceita ele como filhos, eu estou enganando a mim mesmo. Esse assunto irrita, né? Irmandade, sabe por que eu estou gravando esse tipo de conteúdo? Porque vocês foram alimentados por um falso ego de exclusivismo. Vocês foram alimentados por um falso ego. E por causa disso, vocês acreditam que serão salvos. Serão salvos. Que é o único povo que será salvo. Não. Vocês não serão salvos. Alguns talvez. Mas depende das obras, né? Mas assim, igual a certeza que os judeus têm de salvação, você não vai ter. Okay? Então, vamos sem enrolar. Sem enrolar. O outro vídeo perguntaram se eu estava bêbado, né? Só porque eu estava bebendo essa água aqui, se eu estava bêbado. Nossa, esse povo não tem respeito por ninguém. Eu não bebo bebida alcoólica. Eu não bebo bebida alcoólica e nem faço uso de nenhum tipo de droga lícita e nem ilícita. Sou limpo. Eu não tenho vício. Judeus. Quem são os judeus? Segundo a Bíblia, é o único povo escolhido por Deus na terra. E a Irmandade da CCB é escolhida por quem? Por Deus também? Não, a Irmandade da CCB foi escolhida pelo Luigi Franciscon para fazer parte da... Só um minutinho. Então, a Irmandade da CCB foi escolhida pelo maçom Luigi Franciscon
para financiar uma das empresas religiosas dele. Não, Rafael, não fala isso não, porque eles vão se ofender. Você tem que falar a verdade, meus queridos. Eu recebi um chamado para falar a verdade aqui. Vocês querem que eu faça igual o ministério dessa igreja, fica alimentando egos de um povo que profanou o sacrifício de Cristo na cruz? Não. Então, o povo judeu teve o privilégio de receber a verdadeira palavra de Deus, que é Cristo. A palavra que se fez carne nasceu ali entre o povo de Deus, Cristo. A Irmandade recebeu a palavra também? Recebeu. A Irmandade da CCB recebe a palavra lá do Centro Espírita, do púlpito da CCB, todas as noites. Uma entidade, ninguém sabe quem é, espírito, incorpora na boca de homens e fica prometendo bens materiais para eles. Poxa, Rafael, você está magoando pessoas falando isso. Mas é a verdade, vocês querem que eu fale o quê? É a verdade. Quer dizer, o povo judeu recebeu a verdadeira palavra vinda do céu. E é Cristo. Eu queria tanto ser judeu. Eu acho que subiu um pouco descendente de judeu. Estou investigando isso aí. Então já o povo da CCB, eles receberam a palavra, recebe a palavra de um púlpito pagão e da boca de homens corruptos, que são parte do ministério dessa igreja, grande parte, né, do ministério dessa igreja, homens que praticam todo tipo de pecado, ato libidinoso, né? Até pacto com o diabo eles fazem. Então, aí vai lá e prega para esse povo sai da igreja. Já Deus falou comigo face a face. Já os judeus, Deus falou com eles face a face. Ali com os judeus foi de verdade. Face a face, Deus, Cristo. Então, o povo judeu serve a um único Deus. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Aquele povo, a fé deles não tem variação. Eles não se prostram para o obelisco de Baal, para púlpito. Não pratica essas coisas que desagradam. Então, já a Irmandade da CCB, o Deus dele, da Irmandade da CCB, é 3 em 1, né? É que nem aquela televisãozinha que eu tenho aqui, de 5 polegadas. É rádio, TV. Aí tinha uma outra função dela, agora esqueci. Parece que toca a fita, um negócio assim. O Deus da CCB é Pai, Filho e Espírito Santo. Dá para entender uma coisa dessa? O povo judeu, foi escolhido para receber milagres de Deus, milagres, curas, livramentos. Quando eles estavam no deserto com fome, Deus mandou bolo com sabor de mel para eles. Olha que inveja, hein? Já a Irmandade da CCB, coitada da Irmandade da CCB, eles recebem o pão quentinho lá da boca dos santos anciões, o pão quentinho, lembrei de uma passagem bíblica que fala assim, o veneno na panela, tem veneno na panela, né? Eles recebem da boca de homens corruptos. Não estou falando isso para ferir os sentimentos de vocês. Vocês têm que. Agora, se vocês professar sua fé só em Cristo, eu não falo mais essas coisas.
Mas tanto que eu vou ser odiado por causa desse vídeo, meu pai do céu. Deus escolheu 12 homens judeus para fazer parte do seu ministério. São os 12 apóstolos. Já na CCB, a ordenação para o ministério é feita através de nepotismo, acordos de cumplicidade sexual ou vendas de cargos. A pessoa paga um dinheiro, um bom valor, né? Dependendo do cargo que ela quiser, de ancião, da região. Ou então, se ela tiver algum parente no ministério, ela pede para ele, né? Uma indicação, aí ele indica. Ou então, meu pai do céu, eu não vou falar isso nesse vídeo. Sodomia. Já falei, né? Em outros vídeos. Vocês pensam que eu estou brincando? Isso aí aconteceu de verdade, está acontecendo nessa igreja. Então, meus queridos, se eu falei tudo aqui, o povo judeu é o único povo de Deus na terra. Não, irmão Rafael, você está totalmente enganado. O único povo que será salvo é o da congregação cristã. Eles são os santos zelosos e de boas obras. Deus mandou a graça para eles. A graça? Graça? Que graça é essa? CCB. Aquilo ali chama graça? Eu pensava que a graça era Cristo. Eu pensava que a graça de Deus é Cristo. Agora mudou? Deus trabalha de forma misteriosa. Vamos, queridos, na igreja, entre os judeus não existia pessoas com deficiência física. Pelo menos na igreja de Coríntio, na primitiva, não existia. Por quê? Porque Deus usava de um dos seus servos para libertar a pessoa. Já na CCB, infelizmente, 3% da Irmandade tem algum tipo de deficiência ou limitação física. Não estou com preconceito nesse vídeo, ok? Lá na CCB, quem nasce cego, morre cego. Quem nasce paralítico, morre paralítico. Não tem milagre. Não, Rafael, como assim não tem milagre, né? Mas não é a graça. É a graça de Deus, não tem milagre. O povo escolhido não tem? Não tem. Por quê? Vou ficar quieto aqui. Olha a minha cachaça. É água gelada. Aqui faz muito calor, eu tenho que fechar a porta para poder gravar. A única Santa Ceia válida foi feita com o povo judeu, com a presença de Cristo. Olha que vantagem esse povo teve. Ele mesmo repartiu o pão, deu um pedacinho para cada. A próxima será no meu reino de glória. Já o povo da CCB, os cristãos da CCB, praticam a teofagia. Teofagia, irmão Rafael? Que negócio é esse? É a prática de comer um pedaço de pão e uma dose de vinho. O pão representa a carne de Cristo e o vinho, o sangue. Irmão Rafael, isso aí tem
Isso aí está parecendo canibalismo. Então, esse povo não conhece a Bíblia. Se eu falar para eles aqui no meu vídeo que a Santa Ceia era só para os apóstolos, eles vão me chamar de herege. A Santa Ceia não era para nós, não é para nós. Tá tudo torto aqui. A Santa Ceia não é para nós, irmandade, assim, não é para nós. Era só para os apóstolos. E aquela que ele tomou era a última aqui. A outra seria no seu reino de glória, na segunda vinda. Isso que você está fazendo aí é, segundo a palavra, é comendo para a sua própria condenação. Outra coisa. Isso aqui vai machucar demais esse povo. Os judeus, o batismo deles foi feito pelos homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, os homens que tinham um ministério dado por Cristo. E o batismo deles, não, além dessa diferença, desse detalhe, não foi feito dentro de um templo cheio de símbolos maçônicos. Foi no Rio Jordão. O batismo não pode ser feito dentro de um templo físico. Não pode. O que quer dizer isso, meu Rafael? Então o batismo da Irmandade não tem validade? Não. Eles não nasceram da água do Espírito. Eles acham que o batismo deles tem validade. Não tem. O batismo da Irmandade, o meu e o da Irmandade, eu estou incluído nisso. O meu e o da Irmandade não tem validade. Mesmo que eu fosse lá na Assembleia de Deus batizar, não tem validade. Fosse lá na Batista, na Universal, não tem validade esses batismos. Por quê? Porque o ministério dessa igreja, de todas essas igrejas modernas que existem hoje, é falso, e o batismo, para ter validade, tinha que ser feito pelos apóstolos ou homens de Deus daquela época. Olha, a Irmandade deve estar me xingando em pensamento, né? Eu gravei um vídeo falando assim dos erros doutrinários da Irmandade, né? No vídeo eu apareço bebendo água, porque esse ambiente aqui onde eu estou gravando é muito quente. Eu tenho que fechar a janela por causa de barulho, a porta. Falaram que isso aqui era bebida alcoólica, meus queridos. Pode ver, ó. Água gelada, ó. Tá até suando aí, ó. É água gelada. Eu tenho costume, mesmo se não estiver gravando, beber água aqui. Eu bebo água o tempo todo. É recomendação médica. E a água aqui é muito boa, né? É o povo me ofendendo aí. Vai ficar bravo não, na verdade. Tô falando isso aqui pro bem de vocês. Ó, a religião de vocês é vã. Vocês fazem tudo que Deus odeia. Tudo que Deus abomina, vocês fazem. Frequentar templos físicos. A palavra de Deus diz que Ele não habita nesses lugares. Participar de cultos litúrgicos. Em Isaías, Deus fala que odeia esse tipo de coisa, Ele odeia. Ele lá diz que Ele odeia cultos litúrgicos e esses hinos que vocês ficam tocando dentro da igreja. Diz que é uma coisa que ele não se agrada, ele se aborrece. Ele faz tudo. O Messias, quando morreu, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus, a partir daquele momento, eu estou com sono, ele se tornou o sumo sacerdote eterno. O que significa isso? Que algumas práticas do tempo de Moisés acabaram, foram aniquiladas. É assim, ó, no tempo antes da vinda de Cristo, quando o povo judeu pecava, Moisés e outros homens que eram sacerdotes pegavam alguns animais, amarrava, levava num altar e oferecia em sacrifício para Deus, né?
Como aquele povo vivia pecando, errando, aí, segundo a Bíblia, Cristo se ofereceu para vir nessa terra. Eu vou lá. Vai, leva a minha palavra, leva a palavra para o meu povo. Aí ele veio e cumpriu a sua missão. A partir daquele momento, o sacerdote humano acabou. É difícil de explicar isso, né? O sacerdote humano acabou. Mas a CCB, a liderança da CCB, trouxe de volta uma velha prática da lei de Moisés. O homem que está atrás de um púlpito, atendendo um culto, ele não está ali à toa, ele representa um sacerdote humano, uma prática que foi abolida. Lembrei da palavra certa, abolida. Não tem mais. Ele fazendo isso, ele está se colocando no lugar de Cristo. Porque depois Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus. Ali ele está intercedendo por nós. Ele se tornou o sumo sacerdote eterno. O que é um sumo sacerdote? Ele tem a mesma função de um advogado. A mesma função, ele defende. Por exemplo, o irmão Rafael xingou um nome feio, vou falar uma coisa que entristece o espírito. Aí o Messias intercede, por exemplo, né? Se eu fosse judeu, cara, intercede por mim e fala: pai, perdoa, que aquele mundo está muito pior que antigamente, né? As pessoas se estressam. Não, ele intercede. Ele é o advogado. Inclusive a Bíblia fala, acho que se eu não me engano, em Pedro fala: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Lá confirma: Jesus Cristo é o justo. Então aí a liderança da CCB trouxe de volta o sacerdote humano, impiedoso, né? Quando esses homens sobem num púlpito, bicho, pode ter certeza que vai matar almas. Quantos minutos de vídeo? 22 minutos. Irmandade, eu estou bêbado, irmandade. Irmandade, estou bêbado. Graças a Deus eu não tenho vício nenhum. Não tenho vício nenhum. Ok. Essa é a palavra de Deus. Não. A minha. Um abraço.